E na consulta marcada para hoje, nós vamos falar sobre uma doença que, apesar do alto poder de mortalidade, é desconhecida por mais da metade da população do país. A cada ano no Brasil surgem, presta atenção, 300 mil novos casos. É considerada a terceira maior causa de óbitos por doenças vasculares no mundo, só perdendo para o infarto e o derrame. Eu estou falando da trombose venosa, da qual 57% dos brasileiros, 57% dos brasileiros não sabem identificar os sintomas da doença e não fazem a mínima ideia quais são as possíveis complicações. Você vai entender, se prevenir e saber como agir diante dessa doença com a ajuda de um especialista no assunto. Ele é o diretor do Centro Endovascular de São Paulo, cirurgião vascular, Dr. Francisco Ossi. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, boa noite. Obrigado. Uma honra estar aqui com você. Para, Francisco, que é isso? Que honra nenhuma, menino. Fica em casa, você está na sua casa. Eu estou, obrigado. Francisco, a trombose é uma doença com risco de várias outras, através dela, né? Que pode levar o indivíduo a óbito mesmo, como eu acabei de falar. Sim. Como é que essa doença atinge a nós outros, nosso organismo? Então, eu acho que a gente precisa começar fazendo uma grande distinção sobre o que é a trombose venosa e todo o resto das outras doenças, porque as outras doenças você vai adquirir como, por exemplo, uma bactéria, um vírus, alguma coisa desse jeito. E, na verdade, a trombose é uma resposta do nosso organismo de uma maneira errada por diversos motivos e que acabam levando a diversas alterações, inclusive a morte. Porque uma das grandes complicações da trombose é a embolia pulmonar. E acho que é isso que traz essa doença para uma importância tão grande, né? Como você falou, a terceira maior causa de morte de doenças vasculares. Então, todo mundo conhece o infarto, todo mundo se preocupa com o derrame, mas muito pouca gente entende sobre a trombose venosa a ponto de reconhecer e procurar um médico quando ela acontece. Tá. Ela é basicamente a formação de um coágulo dentro da veia. Então, é a diferença entre você fazer um corte e esse coágulo ser uma resposta normal do teu organismo para parar o sangramento e a formação de um coágulo dentro da veia obstruindo a passagem do sangue. Então, essa diferença é que produz os sintomas e produz todo o problema que vai acontecer depois, incluindo a embolia pulmonar. Vamos falar da sintomatologia? Sim. Como é que aparece um trombo e tal? Então, existem as causas específicas que nós vamos conversar a respeito disso. Mas qualquer segmento do teu organismo que tenha uma veia importante, que tenha uma veia calibrosa e que forme um coágulo, imediatamente esse sangue ele tem um obstáculo a vencer. Esse obstáculo produz o que nós chamamos de sintomas da trombose, que basicamente são o inchaço de uma perna. Então, por exemplo, trombose numa veia da perna. Essa perna ela vai ficar enorme, ela vai ficar muito grande, completamente diferente da do outro lado. Essa paciente vai queixar muito de dor, né? E uma alteração da coloração da perna, num primeiro momento, ela fica azulada e isso assusta muito as pessoas, né? Então, esse primeiro momento da trombose aguda, você tem uma perna muito grande, com uma coloração azulada e muito dolorida. Quer dizer, de forma medicamentosa a gente não pode acertar isso, tem que ser cirúrgica mesmo. O tratamento hoje, você tem dois tipos de tratamento, né? Um tratamento que a gente chama de convencional, que é o tratamento tradicional, que vem de 100 anos, né? Que é o tratamento medicamentoso, que você dá uma medicação que se chama heparina, né? A heparina é uma medicação muito antiga, né? E que basicamente tem o efeito de bloquear a formação de novos coágulos. Não é um trombolítico, não? Não. Então, de 15 anos para cá, nós temos essa nova droga, que na realidade é uma droga que o próprio organismo produz. O problema da trombose é que o volume de coágulos que você produz é muito grande. Então, o teu organismo não tem a capacidade de responder e reagir. O que nós fizemos? Nós começamos a
a oferecer para o organismo um a mais desse trombolítico para conseguir dissolver esse coágulo e recuperar a veia. Então, essas duas formas de tratamento hoje são os dois métodos que nós utilizamos, o convencional, o tradicional, e o endovascular, oferecendo ou infundindo essa droga dentro do coágulo e dissolvendo ele. Eu tenho aqui uns números Sim. que eu anotei para não falar bobagem. Porque dentre todos os casos de trombose atendidos por vocês, 60% são identificados em jovens de 20 a 40 anos. Isso, é uma doença de jovens. Mas por quê? Porque nessa faixa etária é quando você vai ter a exposição das pessoas aos maiores fatores de risco. Então, por exemplo, vamos pegar o grande grupo de tromboses venosas, que são as mulheres. Né? Por que as mulheres têm mais trombose do que os homens? Porque elas tomam uma medicação que se chama anticoncepcional. Né? E elas também têm uma predisposição hormonal, por serem mulheres, maior do que os homens. Porque as mulheres engravidam e os homens não. Então, quando a mulher engravida, o que acontece? Aquele útero gravídico, aquela barriga grande, ela comprime as veias lá atrás do abdômen. Ela comprime a veia, né? O sangue tem uma dificuldade maior de passar, né? E se ela tem outros fatores, por exemplo, alterações no sangue, que a gente chama de trombofilias, o sangue já está com aquela dificuldade monstruosa de passar por ali. Mais essas alterações, você desencadeia a trombose. Então, nós vemos muitos casos de mulheres que fazem a trombose venosa no pós-parto imediato. Então, ela engravidou, ela foi para uma cirurgia, principalmente no nosso país hoje, por nós termos esse problema, que eu considero um problema, de você fazer muito mais partos cesarianos, né, cesáreas do que partos normais. A cesárea é uma cirurgia, é um trauma cirúrgico. Então, é uma mulher que vem grávida, com a compressão das veias, com alterações hormonais próprias da gravidez, que de repente ela é exposta a uma cirurgia. Então, junta tudo isso, você oferece para o organismo a chance de desenvolver a trombose, entendeu? Então, muitos casos de trombose vêm logo depois do parto por causa dessa junta de coisas que a gente tem. E as mulheres, né, são o grupo que tá exposto. Os homens, qual é o problema dos homens? O fator maior de riscos é o fator profissional. Quer dizer, o homem exposto a fatores de risco dentro de uma fábrica, ou ele fica muito sentado dentro de um avião. Então, a gente está vendo cada vez mais... Quero depois falar sobre isso. Cada vez mais casos identificados de trombose, que a gente chama de trombose do viajante. O que aconteceu? O Brasil, ele melhorou muito, né? Quer dizer, do meu tempo, em que viajar de avião era para poucos, para hoje, que todo mundo viaja de avião e deixa o ônibus vazio, na realidade, o voo, ele expõe as pessoas também a um fator de risco de trombose, que é a umidade relativa do ar dentro da cabine do avião. Então, eu tenho uma passagem minha muito interessante. Eu estava indo para o Rio de Janeiro dar uma palestra. E o voo do Rio de Janeiro, ele é relativamente curto. E a aeromoça derrubou um copo d'água em mim e me molhou inteiro, né? E ela virou e falou, não, fica tranquilo que daqui 5 minutos você está seco. E realmente foi o que aconteceu. Por quê? Porque a cabine, ela tem uma umidade muito baixa. Então, você desidrata muito. Você pega um voo longo para Miami, né? Que agora é a rota para Miami, para a Europa e tudo mais, que são 10, 12 horas exposto a essa baixa umidade, você desidrata o sangue. Então, quem tem essa predisposição desenvolve o quadro de trombose. Francisco, eu sou aviador. Eu sei. E essas coisas são expostas para nós outros, né? Porque o ar-condicionado e a pressurização, eles são movidos por compressores. Sim. E esses compressores é como ar-condicionado, que seca tudo mesmo. Não tem jeito. E é muito sério. Porque muita gente sangra pelo nariz, isso é muito comum. Porque fica seca a mucosa do nariz. Não fica sem mucosa, né? É uma coisa complicada.
Agora, eu fico imaginando essa história. Duas perguntas. Eu quero falar depois da trombose do viajante, mas antes, essa história, eu fiquei meio assustado com essa história da pílula anticoncepcional, porque eu acho que hoje o cigarro, eu ouvi falar dessa história, que o cigarro é um agente provocador dessas doenças cardiovasculares, todas elas, né? Cardiovasculares e vasculares de uma forma geral. Mas anticoncepcional também? Isso é uma coisa tão igual? O anticoncepcional especificamente para o lado venoso, para o lado da trombose venosa. Então, o cigarro, de uma maneira geral, eu vou ser bem sincero para você, o cigarro é ruim para tudo. Ele só pode ser bom para o prazer momentâneo da pessoa que é viciada na nicotina. Só isso. Porque todo o resto do organismo sofre os efeitos da nicotina e do cigarro, e todos eles são ruins. Então, para o pulmão ele é ruim, para o coração ele é ruim, para as veias ele é ruim, para as artérias pior ainda, né? O anticoncepcional é um caso específico da ação de um hormônio sobre os componentes do sangue. Então, não é assim que todo mundo que toma anticoncepcional vai ter trombose, porque senão era uma medicação proscrita. Contraindicada, né? Finalmente. Mas existe um risco aumentado. E a gente conhece isso. E os ginecologistas e obstetras conhecem isso. Então, o que é importante a pessoa? Por exemplo, a minha filha começou a usar anticoncepcional faz pouco tempo. O que nós fizemos? A gente foi atrás de uma avaliação mais completa para ver se ela tinha algum tipo de risco maior. Para poder monitorar. Exatamente, para você ter pelo menos uma tranquilidade no uso da medicação. Né? Então, por exemplo, existe um trabalho que nós fizemos no Centro Endovascular, que é um trabalho que está sendo apresentado no mundo inteiro, e que mostrou que as pessoas que têm tipo sanguíneo A positivo têm um risco maior. Você é aviador e A positivo? Eu vou deixar meu cartão com você. Aviador e A positivo. Pois é, o sangue A positivo tem um risco maior de desenvolver trombose. Então, mulheres com sangue A positivo que tomam um anticoncepcional, elas têm que escolher melhor esse anticoncepcional para diminuir o risco da trombose. Porque o anticoncepcional, ele tem todo o lado das indicações, né? Claro, você não pode negar isso, mas existe uma balança que tem que ser pensada. Essa história da trombose do viajante, o Marcos Paulo, o ator, morreu. Sim. E foi diagnosticado com trombose do viajante. Ele teve uma embolia pulmonar. Uma embolia. Olha que coisa pavorosa. Então, ele tinha um diagnóstico, né? Ele estava vindo de Manaus para fazer um tratamento, era um diagnóstico de uma doença que é um dos maiores fatores de risco, que é aquilo que eu te falei. Você não tem uma bactéria, você não tem um vírus, mas você tem doenças que aumentam o risco da trombose. Então, o diagnóstico dele era um grande fator. E ele estava vindo num voo de Manaus, que é um voo muito longo, né? Exposto a baixa umidade e não estava protegido. Quer dizer, ele não teve nenhuma orientação para tomar algum tipo de medicação, que no caso é a heparina, que manteria o sangue dele fluido e o protegeria de uma trombose, que é o que a gente faz com as pessoas, né? Então, todas as pessoas que têm a história de trombose, nós orientamos para tomar certos cuidados. Primeiro deles, hidratação no voo, muita hidratação, meia elástica e algumas medicações. Então, ele não fez isso e teve essa complicação. As formas de tratamento são aquelas duas só, ou a medicamentosa ou a cirúrgica? Eu até trouxe para te mostrar. Esse daqui Que é um stent? É o stent. Esse é um stent de uma veia. Vou mostrar aqui. Fecha aqui, Pascoal. Aqui, ó. Essa molinha. Mas olha o calibre dessa veia também, Francisco, olha. E essa é das menores. Quê? Porque algumas que nós colocamos tem o dobro desse calibre. É bastante coágulo. Meu Deus do céu, olha o tamanho. O do coração é 1/10 desse tamanho aí, né? E o da veia é disso para maior. E aqui? Esse é o catéter que nós utilizamos para infundir aquela droga que você falou, o trombolítico, e dissolver o coágulo dentro da veia. Então, uma vez que você dissolve o coágulo, aí você corrige a anatomia da veia com a tal da molinha,
Que essa é o stent. Essa Olha, é uma grande invenção. Seguramente é. Essa é uma das grandes... dentro da cirurgia cardiovascular, coração e artérias e veias, acho que o grande ponto de mutação, aí, de mudança no caminho da medicina foi a invenção do stent. Do stent, né? Sensacional. Olha, tá ali. Deixa eu até botar aqui assim para poder aparecer melhor. Que na bandejinha de vidro não aparece tanto, né? É. Olha aí. Muito bem. Querido amigo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado Acho pela que foi uma coisa oportunidade. Olha, imagina. Oportunidade tivemos nós, né, de aprender tanto. Quero agradecer a presença do diretor do Centro Endovascular de São Paulo, cirurgião vascular, Dr. Francisco Ossi, a quem eu agradeço muito. Volte mais vezes. Pauta muito interessante essa. Ninguém dá bola para isso. Ah, eu sei. Tá vendo? Obrigado, querido. Sucesso. Obrigado a você. Obrigado. Tchau.